Boa tarde, meu nome é Maiara, meu grupo é composto por mim, pela Bruna, pela Cauane, Loreni e Maria Eduarda Santana. Nós somos alunas do IFMT Campus Avançado de Diamantino, estamos cursando o terceiro ano técnico em administração. A gente vai estar falando sobre os grupos funcionais, que são o ácido carboxílico, ésteres, aminas, amidas, aletos orgânicos, nitrilos e nitrocompostos. Eu vou estar falando agora sobre o ácido carboxílico. Ele é então um ácido que é de composto orgânico e ele possui o grupo funcional da carboxila. Como vocês podem ver na imagem, é um carbono que realiza uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o grupo OH. Então, por ter essa carboxílica, que é a carboxila, que é o COH, ela pode fazer ligação com hidrogênio. Ela tem por ser ácido, né? Ela tem a capacidade corrosiva, nem sempre vai ter cheiro e o seu sabor vai ser azedo. Quando o sólido ele é esbranquiçado e líquido ele é incolor. Para ser solúvel, né? Eles só são solúveis em solventes orgânicos. A aplicação dela pode ser também na preparação de perfumes, no vinagre, na cera artificial, em alguns desinfetantes e para o tingimento de tecidos também. Agora sobre a nomenclatura do ácido carboxílico. De acordo com a IUPAC, temos a seguinte regra. Primeiro vem o ácido, depois o prefixo, o infixo e depois o oico. O prefixo é o número de carbonos que tem na cadeia e o infixo é o tipo de ligação que tem entre esses carbonos. No primeiro exemplo aqui que a gente tem, que é do ácido carboxílico com 6 átomos de carbono, ele é um ácido que apresenta uma cadeia com 6 átomos, então o prefixo dele é ex. Ele faz só ligações simples, então ele tem um infixo an e só tem um grupo carboxílico, então ele é oico. Por isso, o nome do ácido vai ser hexanoico. No segundo exemplo, a gente tem o ácido carboxílico com 7 átomos de carbono. Esse ácido ele é ramificado, como a gente está podendo ver. A cadeia principal possui o número, então, dos carbonos e da carboxila. A cadeia principal possui 5 átomos, então ele é pente. Ele só tem ligações simples entre esses átomos, então ele é an e possui só uma carboxila, então ele é oico. E o nome dele vai ser ácido 3-metil-pentanoico. Loreni, terceiro ano ADM, eu vou falar para vocês sobre a função éster, que são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos, que é formado por ácido carboxílico mais álcool. A esterificação, que é uma das funções de éster, é quando separamos o álcool e o ácido carboxílico, transformando em éster mais água. Hidrólise de éster é o oposto da esterificação, quando juntamos o éster e a água, formando novamente o álcool mais o ácido carboxílico. A nomenclatura ela funciona da seguinte forma: o nome da cadeia mais o OAto e mais o nome do radical, né, que termina com ila. Como é que vai funcionar isso? Vamos pegar aqui a escova, né, que é esse negócio aqui para facilitar. A gente vai contar quantos que tem na cadeia principal, são 3, então é prop. Não tem ligação ramificada, então é an, então propan. Oato, porque é a regra, então fica propanoato. Aí a gente vai pegar o radical aqui, o 1, 2, e fica et, né? 2 carbonos. Ila no final acrescenta, então fica propanoato de etila. Para que eles servem, né? Na indústria alimentícia, eles são usados para aromatizar artificialmente os alimentos, como balinhas, sucos e xaropes. No caso, essas substâncias são chamadas de substâncias favorizantes. E é isso, gente. Agora eu vou estar dando continuidade nas aminas. As aminas são compostos orgânicos nitrogenados. Eles derivam da substância da amônia, que é o NH3, e eles fazem a substituição de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. Eles são considerados bases orgânicas, são compostos polares, e as aminas que apresentam a estrutura aromática, elas são mais densas que a água. As aminas primárias e secundárias, elas fazem ligações com hidrogênio. E as aminas terciárias, elas realizam interação de polo permanente. Elas podem ser aplicadas na fabricação de sabão, no processo de vulcanização da borracha e também na fabricação de corantes. As aminas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênio que vai ser substituído. Então, a amina primária, ela
ela é formada pela substituição de um hidrogênio da amônia por um radical orgânico. A amina secundária, ela é formada pela substituição de 2 hidrogênios da amônia por 2 radicais orgânicos. E a amina terciária, da mesma forma, ela é formada pela substituição de 3 hidrogênios por 3 radicais orgânicos. Agora sobre a nomenclatura. De acordo com a IUPAC também, o nome do radical ou dos radicais incluem a amina no final. E se a amina tiver, no caso, radicais diferentes, elas devem seguir a ordem alfabética. Na amina primária, ela tem a presença de um radical propil e o seu nome é propilamina. Na amina secundária, ela tem a presença do radical metil e do radical etil. Então, o seu nome seguindo a ordem alfabética vai ser etilmetilamina. A amina terciária, ela é formada pelo radical isopropil, o radical butil e o radical vinil. Então, o nome dela vai ser butil isopropil vinilamina. Agora eu vou estar deixando a palavra com a Cauane, ela vai estar dando continuidade no conteúdo. Olá, agora são as amidas, comigo, Cauane. Essas amidas, elas são compostos orgânicos nitrogenados que têm um grupo carbonila. Tem essa figurinha aqui bem do lado, que é um nitrogênio, composto nitrogenado, ligado a 2 hidrogênios mais a carbonila, que é o CO, carbono mais oxigênio. Essas amidas, elas são menos densas que a água, apresentam moléculas polares, são sólidas em temperatura ambiente, têm boa solubilidade na água, se possuírem poucos átomos de carbono, têm ponto de fusão e ebulição maiores quando comparados a outros compostos orgânicos. Podem ser utilizadas na fabricação de explosivos, fertilizantes, medicamentos, cremes e pomadas principalmente. São classificadas em simples, monossubstituída e dissubstituída. A simples é caracterizada por um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, olha lá no canto a primeira, mais o grupo carbonila, que é o CO. A monossubstituída, essa segunda, é um nitrogênio ligado a um hidrogênio, mais o grupo carbonila, e mais um radical orgânico, que é o que está do lado assim. E essa terceira aqui embaixo é caracterizada por um nitrogênio, mais o grupo carbonila e 2 radicais orgânicos. Um está assim do lado e o outro está para baixo. Nomenclatura das amidas. A IUPAC determina a seguinte regra: prefixo mais infixo mais amida. O prefixo está sempre relacionado ao número de carbonos e o infixo ao tipo de ligação entre eles. No primeiro exemplo, tem uma amida com 5 átomos de carbono, e então o prefixo de 5 é pent, e o tipo de ligação é simples, e o infixo vai ser an, vai ficar pentanamida. Esse segundo exemplo, quando a amida é ramificada, tem 6 carbonos, então o prefixo vai ser ex, de 6, e o tipo de ligação também é simples, então o infixo vai ser an, de novo, e tem um radical isopropil no terceiro carbono, olha o número 3 ali, tem um radical isopropil, então vai ficar 3-isopropil hexanamida. Foi coisa bem básica mesmo, espero que vocês tenham entendido. 3 dias foi bem difícil, mas valeu, obrigado. E agora quem vem depois de mim é a Bruna. Os halestos orgânicos são compostos que possuem pelo menos um halogênio ligado diretamente a um átomo de carbono de uma cadeia carbônica. Podem ser classificados de acordo com 4 critérios. Primeiro, de acordo com a quantidade de halogênios presentes na molécula. Monohalesto, um átomo de halogênio na molécula. Dialesto, 2 átomos de halogênio na molécula. Dialestos, 10 átomos de halogênio na molécula e assim por diante. Segundo, de acordo com o tipo de halogênio. Fluoreto ligado ao flúor, cloreto ligado ao cloro, brometo ligado ao bromo e iodeto ligado ao iodo. Terceiro, de acordo com o tipo de carbono que está ligado ao halogênio. Se o halesto estiver ligado somente a um carbono, ele é primário. Se o halesto estiver ligado a outros 2 carbonos, ele é secundário. Se o halesto estiver ligado a outros 3 carbonos, ele é terciário. Não existe a possibilidade de haver um halesto quaternário, visto que uma das 4 ligações do carbono está reservada para o halogênio em questão. Quarto, de acordo com o tipo de cadeia carbônica. Halesto de alcoíla ou alquila. Quando o halogênio está ligado a um carbono saturado e a cadeia carbônica pode ser
cíclica ou acíclica. Alestotiarila. Quanto o halogênio está ligado ao carbono pertencente a um anel bencênico. Essa classificação é considerada a mais importante porque ocasiona uma grande diferença de reatividade. Exemplo: CH3, CH2, CH2. Monoioteto primário e aleto de alquila. CH3, CH, BR, CH2, CH2, CH3. Monoprometo secundário e aleto de alquila. CH3, CH3, C, Cl, CH3. Monocloreto terciário de aleto de alquila. CH3, CH, BR, CH, BR, CH3. Diprometo secundário aleto de alquila. CHL, CHL, C, CHL, CH3. Tricloreto primário e aleto de alquila. CH3, CH3, C, Cl, CH3. Monocloreto terciário aleto de alquila. Monocloreto secundário aleto de arila. Meu nome é Maria Eduarda Santana e vou falar um pouco sobre as nitrilas. O que são? As nitrilas são compostos orgânicos nitrogenados que contêm o grupo funcional CN. Podem ser chamadas também de cianetos. As nitrilas mais comuns são os cianetos de nitrogênio. Admitem-se duas nomenclaturas para as nitrilas. Na primeira forma, coloque-se ao fim do nome a palavra nitrila, sendo o restante da nomenclatura prefixo e infixo. Segue as mesmas regras dos outros grupos funcionais. A segunda forma é com o uso da palavra cianeto, que corresponde ao grupo funcional e seria sua forma usual. Exemplos: hidrogênio mais nitrila igual a metanonitrila ou cianeto de hidrogênio. Já na segunda reação seria metila mais nitrilo igual a etanometrila ou cianeto de metila. Mas as nitrilas também possuem aplicações importantes. Por exemplo, a acetanitrila ou etanonitrila é muito utilizada como solvente orgânico para a extração de pesticidas das plantas, sementes e produções de derivados de soja. Outro exemplo é a propenonitrila ou cianeto de vinila. Os nitrocompostos são substâncias que contêm um ou mais grupos nitros em sua molécula. Os nitrocompostos aromáticos são muito utilizados como explosivos. São caracterizados também pela presença do grupo funcional. Utilizações: os nitrocompostos, de forma geral, podem ser utilizados na fabricação de agrotóxicos, corantes, bactericidas, fungicidas, aditivos e solventes. Entre seus derivados, o mais conhecido é o nitrobenzeno, que é um líquido amarelo, tóxico, insolúvel na água, denso e é usado como solvente de substâncias orgânicas. Esses compostos são bastante reativos, por isso são largamente utilizados como explosivos. Alguns exemplos muito conhecidos são o TNT, DNG e o TNG, que além de ser um explosivo, também é usado como vasodilatador coronário em caso de risco de infarto. Sua nomenclatura oficial segue o seguinte esquema: nitro mais prefixo mais infixo mais O, ou nitro mais o nome no hidrocarboneto. Exemplo: nitrometano e nitroetano. Essas são as referências. Obrigado pela sua atenção.